E uma nova lei pretende aumentar a segurança das bagagens despachadas nos aeroportos de todo o Brasil. A proposta prevê que as companhias aéreas disponibilizem de forma gratuita e no momento do embarque lacres identificadores ou chips rastreáveis para os consumidores fixarem em suas malas. Nós vamos conversar com a deputada federal, autora dessa proposta, Rosana Vale, do Partido Liberal de São Paulo. Muito bom dia, deputada. Um ótimo domingo à senhora. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Eu que agradeço. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Deputada, quais são os próximos passos para que essa lei entre em vigor? A gente quer uma explicação também da senhora, como que essa lei deve funcionar. Então, a gente acompanhou as informações, né, as notícias que aconteceram bem tristes aí das jovens brasileiras que ficaram presas por mais de 30 dias na Alemanha, sem conseguirem provar de imediato a troca das etiquetas. Então, eu e minha equipe, nós ficamos pensando como fazer um projeto de lei para aumentar essa segurança. Realmente, esse sistema atual é muito frágil. É uma etiqueta que se coloca e a gente viu, né, que já há bastante tempo o crime organizado utiliza desse sistema para contrabandear drogas para outros países. Então, nós ficamos pensando como seria possível aumentar a segurança e uma mudança simples, né, que as companhias aéreas disponibilizariam sem custo para o passageiro, isso é importante. Então, estabelecemos nesse projeto de lei que houvesse um chip, um lacre, para que a pessoa pudesse acompanhar, por exemplo, pelo celular, assim como ela acompanha o ticket da passagem, né, com o QR Code, isso seria fornecido no momento do embarque, aumentando a segurança dessas bagagens, para que não houvesse essa situação, por exemplo, que nós acompanhamos. Se as brasileiras tivessem ido viajar para um país mais rigoroso, a Indonésia, por exemplo, talvez fosse muito mais difícil que essas imagens chegassem até lá e que elas conseguissem provar a inocência. Então, a gente acompanhou as informações e eu acredito agora que esse projeto de lei ele vai passar por algumas comissões da Câmara, mas foi justamente para provocar essa discussão. Eu sou aqui da região do Porto de Santos e já há bastante tempo se estabelece aqui o lacre no container, por exemplo, e um container rastreável a todo momento. Então, seria hoje a gente tem tecnologia à disposição, então seria uma mudança que as companhias aéreas implantariam para garantir a segurança do passageiro. E eu espero que os meus colegas parlamentares discutam esse projeto, aperfeiçoem também esse projeto com a presença das companhias aéreas, para que essa logística seja facilitada, mas que a segurança seja aumentada para o passageiro. Agora, deputada, já tem alguma expectativa em relação à tramitação desse texto na Câmara Federal? Quais comissões, obrigatoriamente, esse projeto de lei será apreciado antes de ser levado a plenário? E também já há algum tipo de tratativa com os colegas deputados em relação a essa medida? A senhora mencionou sobre a possibilidade de eles colaborarem e incluírem outros itens nessa proposta. Acredita que esse texto possa ser ampliado, inclusive? Exatamente, eu tenho uma expectativa muito boa, porque semana que vem eu devo tomar posse, eu devo ser presidente da Subcomissão de Portos e Aeroportos, uma subcomissão dentro da Comissão de Viação e Transportes, que eu já sou membro titular desde o meu primeiro mandato. Então eu estou com muita expectativa, primeiro, que esse projeto seja um dos primeiros pautados nessa Subcomissão de Portos e Aeroportos, na qual eu serei empossada presidente já na próxima semana. E depois dessa discussão ali na Comissão de Viação e Transportes, a gente vai para a Comissão de Constituição e Justiça, enfim. É um projeto que está começando agora, acabou de ser protocolado, mas que é de extrema importância para todo passageiro que se utiliza aí de bagagens para viajar. Deputada, ampliando um pouquinho mais esse assunto e falando agora de Paula Nobre para deputada mesmo, a gente sabe que as passagens aéreas estão muito caras aqui no Brasil. Para fazer uma viagem para o Nordeste, minha Nossa Senhora, precisa fazer aquele parcelamento imenso. Como garantir, Daniel Caniato já dá uma risadinha aqui do meu lado, mas é verdade, como que a gente consegue garantir, deputada, que esses lacres, que esses chips, eles não tenham aí um acréscimo no preço dessa passagem aérea que já está, infelizmente, altíssima? Nós temos que acompanhar, assim como nós acompanhamos no passado, e foi tirada a bagagem despachada para que as passagens fossem reduzidas, o que acabou não acontecendo. Foi uma discussão que nós tivemos também na Comissão de Viação e Transportes. Mas nós temos que fiscalizar
garantir que isso seja uma obrigação das companhias aéreas, sem custo para os passageiros. O fato é que hoje esse sistema já foi comprovado, né? É muito frágil. Em 2020, por exemplo, essas informações foram divulgadas recentemente pela imprensa, uma pessoa foi presa, e essa pessoa foi presa por assassinato de uma pessoa que trabalhava no aeroporto de Guarulhos, numa empresa terceirizada, justamente nessa movimentação de bagagens. E o Ministério Público chegou a informar que essa pessoa, por exemplo, já tinha sido convidada para participar desse esquema, que é do tráfico internacional de drogas. Então, do jeito que essa situação está, ela traz medo para o passageiro. E não é justo que isso permaneça. Então, algo tem que ser feito para aumentar a segurança das bagagens. Não pode simplesmente uma etiqueta trocada causar a prisão, como nós vimos aí de 2 brasileiras, que se não tivessem as imagens, se as imagens não fossem registradas, elas estariam presas até agora. E poderia ser muito pior, como eu falei, se fosse num país com pena de morte, por exemplo, como a Indonésia. Pois é, deputada. Inclusive, a senhora chegou a compartilhar na rede social da senhora um link de uma reportagem que compila algumas informações muito importantes sobre o setor aéreo, e tem um portal mundial que trata das questões ligadas à tecnologia no setor aéreo, que traz números preocupantes. Cerca de 25 milhões de malas são perdidas todo ano no mundo. 5,6 malas são extraviadas a cada 1.000 passageiros de avião. E, além disso, 75% dos casos são malas que chegam atrasadas. Então, são muitas reclamações acerca desse procedimento que acontece com as companhias aéreas e também nos aeroportos. Nessas discussões que irão acontecer no âmbito da Câmara Federal, por conta do projeto que foi protocolado pela senhora, tem outros itens que poderiam ser aglutinados nesse projeto para garantir uma segurança maior para o passageiro e aquela pessoa que contrata o serviço daquela companhia aérea, além desse dispositivo principal previsto nesse projeto? Então, a ideia justamente é provocar essa discussão. Até rastrear a mala é possível. Hoje em dia, a gente acompanha tudo pela internet. Imagens, a todo momento a gente tem a tecnologia à nossa disposição. Então, o rastreio da bagagem no Porto de Santos é completamente possível e já é feito por muitas empresas. E no caso das passagens, a gente tem o ticket, né, da passagem aqui no celular. Nada impede que tenha também o QR Code da bagagem dela, para que ela possa, num caso desse, por exemplo, de troca de etiquetas e troca de bagagem, ela pode falar, não, essa daqui não é, olha só qual é a minha mala, olha aqui a identificação. E pode ser rastreada, com certeza. Tecnologia tem para isso, a gente não pode se acostumar com o que está aí, está provocando essa fragilidade. Já está provado que não está dando certo isso, as pessoas ficam, depois dessa notícia, as pessoas ficaram tirando foto das malas quando iam embarcar, com, sabe, até um desespero. Imagine se alguém trocar minha mala, eu estou num país diferente, como que eu vou provar? E isso não pode acontecer, né? A gente tem que garantir a segurança do passageiro que está viajando. Dessa forma que está, não está dando certo. É isso, eu mesma já tive mala extraviada, é um processo bem complicado para devolver também essa mala. E é isso, nós conversamos aqui com a deputada federal Rosana Vale, do Partido Liberal de São Paulo, sobre essa lei para aumentar a segurança das bagagens nos aeroportos. Muito obrigada pela sua participação, deputada. A gente aguarda o andamento desse processo e que tudo dê certo aí nos próximos meses e a gente consiga essa segurança maior para a gente conseguir viajar com as nossas malas mais protegidas. Até a próxima. Exatamente, esse é o objetivo. Muito obrigada, bom trabalho para vocês e um ótimo domingo a todos. Muito obrigado, até a próxima, deputada.